Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Mestre Nagikun e vocês já repararam que na maioria dos mundos, as raças que os jogadores escolhem são simplesmente mais dois, um atributo, um bônus de perícia, uma resistência que eles queiram ter? Mas em um mundo de fantasia coerente, a raça não é apenas biologia, é uma história viva. É memória de guerra, tratados quebrados, impérios caídos, preconceitos herdados e até, e muitas vezes, alianças frágeis. Quando um personagem jogador ele entra numa cidade, o mundo deve reagir muito antes dele dizer o próprio nome. O que eu estou propondo aqui não é entrar em questão de preconceitos e outros, mas sim vocês entenderem que a maioria das pessoas do seu mundo de RPG, por exemplo, não tem contatos com o Tiflin, com o Azimar, principalmente se teu mundo não tem tanto assim. Se teu mundo tem tantas dessas criaturas, talvez você possa relevar uma coisa ou outra aqui. Mas a ideia é você colocar um mundo onde os NPCs, eles não têm contato com raças extraordinárias, vamos chamar assim. Ah, eles vão encontrar um Githyanki na rua? Não, não vão encontrar, viemos e convenhamos, né? E eu também quero te ajudar a dar um pouco mais de profundidade a esse mundo que você está mestrando. Mostrar que nem tudo é só bonitinho, cheirosinho, olha que eles são todos amiguinhos, não é assim que funciona. Beleza? Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Os humanos, eles raramente chamam a atenção individualmente. São aquela raça que domina praticamente todos os mundos que você vai colocar de fantasia. Mas a ideia é que isso não signifique neutralidade por parte dos humanos, e sim um domínio estrutural. Em muitos mundos que nós criamos, os humanos são a raça predominante de todo mundo. Concorda comigo? Eles ambientam em governos, exércitos, guildas de aventureiros, religiões organizadas. O mundo, ele reage aos humanos com familiaridade, mas também com uma certa expectativa. O humano, ele pode escolher ser o que ele quiser, basicamente devido à versatilidade que ele tem. Ele pode ser um campeão, ele pode ser um nobre, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um mago, ele pode ser um gladiador de uma arena lá na PQP que você colocou. E ninguém dentro desse mundo vai estranhar isso. Olha, aquele humano lá é um gladiador. Essa versatilidade dos humanos, ela gera poder político. Na sua mesa de RPG, você pode traduzir isso como autoridades humanas, elas tratam outros humanos como iguais, vamos dizer assim. Você pode pôr conflitos expansionistas contra elfos, orques, anões. Os humanos, eles querem expandir, mas essas raças falam, não, pera aí, aqui não, cara, tá tirando. Na maioria dos mundos, como eles são a cultura dominante de tudo, eles impõem leis e costumes deles para as demais raças. Por exemplo, o grupo de jogadores, após algumas quests, algumas informações que eles obtiveram, eles chegam ao conselho da cidade. Naquela sala, então, eles começam a conversar com as pessoas que estão ali, os responsáveis pelaquela cidade, por aquele reino. O humano do grupo, ele avança e começa a conversar com as pessoas, passar as informações. Nota-se então uma postura mais relaxada por parte dos conselheiros. Eles fazem perguntas mais subjetivas. Porém, todavia, contudo, se quem se posiciona à frente do grupo é o orc ou o meio orc, nota-se uma postura mais rígida por parte dos conselheiros. Eles podem vir a fazer perguntas mais objetivas, né? Tipo, ó, por que você estava lá? O que você estava fazendo lá? Então, a ideia é que o humano, então, conversando com outros humanos, ele vai gerar pertencimento. Enquanto outras raças vai ter aquele, não, peraí, você não deveria estar aqui. Os humanos experimentam privilégio estrutural, mas também responsabilidade social. Os humanos, eles não são neutros, eles são a maioria, e a maioria molda a narrativa. Os elfos, em vários mundos RPG, eles vivem séculos, séculos e séculos. Isso muda completamente a percepção de mundo que eles têm. Eles não esquecem tratados quebrados, não esquecem massacres que o povo deles sofreu, ou que eles fizeram. Isso é legal também. Não esquecem territórios perdidos. O mundo reage aos elfos com respeito pela antiguidade, mas certa desconfiança pela distância emocional, sim. Ressentimento por decisões tomadas séculos atrás. Um comerciante humano pode ver um elfo como arrogante. Um anão, ele pode lembrar de uma guerra em que o elfo também lutou, mas em lados opostos. Em campanha, os elfos da sua mesa, eles podem tratar os eventos recentes como uma impulsividade juvenil. Os NPCs que não têm tanto contato com os elfos podem reagir com uma reverência exagerada, assim, sabe? Nossa, um elfo, nunca tinha visto antes. Conflitos antigos que já estão enterrados, já estão esquecidos, podem ressurgir apenas pelo elfo estar numa determinada sala. Por exemplo, o grupo de jogadores está numa biblioteca buscando informações relativas à campanha principal, a uma sidequest que eles estão buscando. Lá eles encontram um tomo sobre uma guerra que aconteceu 200 anos atrás. Eles abrem aquele livro, começam a ler, e o elfo do grupo, ele está parado assim, cajado, espada, katana, machado, seja o que for, ele olha pro grupo assim, eu estava lá. Silêncio na mesa, NPCs ficam desconfortáveis. O bibliotecário dessa biblioteca, ele fala assim, então você viu o que o seu povo fez? A simples presença do elfo, a única frase que ele soltou ali, reacende um conflito que foi esquecido há muitos anos atrás. Elfos alteram a dinâmica social apenas por viverem mais que as outras raças. Eles carregam o peso do tempo e isso muda tudo. Os anões, eles representam estabilidade, tradição e legado. Eles constroem cidades nas montanhas que existem há séculos e séculos e séculos, às vezes até milênios. A árvore genealógica dos clãs anões, elas são registradas de uma maneira tão obsessiva que chega a ser um pouco assustador. O Berbério foi avô do Genério, que é avô do Genécrio. Nomes aleatórios que sempre escolho. O mundo reage a esses anões como artesãos habilidosos, guerreiros disciplinados e sim, povos difíceis de conviver. Mas eles são também conservadores, orgulhosos, pouco flexíveis culturalmente.
Na campanha, esse não pode ser associado automaticamente à honra. Insultos contra os clãs anões podem gerar séculos, séculos e mais séculos de conflitos graves. Os NPCs podem esperar excelência técnica apenas pela presença do anão. Ah, o anão ali, ele é o mestre ferreiro. E o cara é outra coisa, ele pode ser um conjurador, ele pode ser um clérigo, ele nunca mexeu numa forja da vida. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores está na taverna, conversando, né, e o anão tá ali rindo. E um dos NPCs já mais alegre, vamos chamar assim, ele faz um insulto à família, ao clã anão. Sua mãe não é homem! Fica aquele silêncio tenso na sala. Ninguém respira, todos olham um para o outro. Outros NPCs então, eles intervêm rapidamente assim, tentando dar desculpas, porque eles entendem que o que aquele cara falou, a ofensa dele pode gerar uma briga generalizada lá na taverna. Tirando o fato de que os anões eles não esquecem ofensas, como eu já citei. Anões eles trazem peso cultural imediato para sua mesa de RPG. Anões eles não são apenas resistentes, vide os anões do Senhor dos Anéis. Em off, durante a primeira era do Senhor dos Anéis, o Melkor ele criou os dragões e falou assim pro Glaurung, vai lá e destrói os anões. Glaurung, que era um dragão um pouco mais gordo, um pouco maior, um pouquinho não, gigantescamente maior, né? Ele não tinha asas na época. Ele foi e atacou os anões. Os anões simplesmente afugentaram de uma maneira muito épica Glaurung. Isso ficou marcado pra mim porque é muito foda um grupo de anões tocando um dragão imenso da sua cidade. Os orcs, eles quase sempre carregam um passado de confrontos com as demais raças. Se você quiser colocar orcs na sua mesa, é muito legal. Mesmo em cenários mais equilibrados que você coloca, tá tudo bem, paz, tá rolando há muito tempo aqui. A memória coletiva dos seus NPCs, a memória coletiva de todos aqueles que vivem nesse mundo, associa os orcs à guerra, a ataques que eles realizaram a outras raças. O mundo deve reagir aos orcs que você coloca com medo instintivo, vigilância reforçada, preconceito estrutural. Mas também eles devem ter um respeito pela força física deles. Eles podem ser utilizados como soldados e também como guarda-costas, isso é foda. E também alguns historiadores, pessoas vão ter fascínio pela cultura tribal deles. Na sua campanha de RPG, isso pode criar oportunidades mais profundas, porque quando o grupo de jogadores, então, ele está na cidade, os guardas podem ficar mais perto ali, tipo, sabe aquele negócio paisano, assim, estou aqui olhando para esse grupo aqui, mas não estou olhando eles, estou olhando a cidade lá, sabe? NPCs, eles também podem evitar um conflito direto. Vilas que já sofreram ataque de orcs podem reagir ao grupo com uma hostilidade imediata. O grupo de jogadores chega na cidade. No meio daquele grupo de jogadores está o orc, né? Baixinho ou grande, depende de como vai ser o sistema. Se vai ser um sistema tipo Senhor dos Anéis, que eles são baixinhos e tortos, ou vai ser um sistema tipo Warcraft, que os caras são gigantescos, assim, sabe? Quando eles estão andando pela cidade, as conversas começam a baixar, as pessoas começam a sussurrar mais perto de si, um pai puxa o filho pra mais perto dele, por medo. Mais tarde, quando uma briga começa na taverna, todos os olhos recaem sobre o orc. Ah, foi você que começou! Mesmo que ele seja sentado no fundo com um pedaço de coxa de galinha assim na mão. Isso cria tensão constante sem precisar de um combate imediato. Orcs são perfeitos para explorar identidade, escolha e ruptura de estigmas. Halflings, dentro de uma mesa RPG, raramente são vistos como uma ameaça. O mundo, NPCs, heróis, governo reage aos Halflings com baixa vigilância e um tratamento quase paternalista. Você pode explorar isso como um verdadeiro poder narrativo para suas campanhas. Na sua campanha de RPG, o Halfling pode circular onde outras raças não conseguem. Os Halflings, então, eles podem ser usados para espionagem, fazer o comércio crescer. E NPCs falam demais perto deles, porque confiam neles. Durante uma negociação diplomática, os nobres de uma sala ignoram completamente os comentários do Halfling. Minutos depois, o Halfling revela que ele ouviu uma conversa secreta quando ninguém prestava atenção nele. Eles subestimam o Halfling e isso vira uma vantagem. O fato de muitas raças subestimarem o Halfling permite uma coleta de informações sem resistência. A subestimação constante de todas as raças com relação ao Halfling cria vantagem estratégica. Gnomos carregam a reputação de serem estudiosos, inventores e excêntricos, obviamente. O mundo vai reagir aos gnomos com curiosidade, impaciência, desconfiança sobre experimentos. Os gnomos, da maioria dos mundos, então, principalmente no meu mundo, eles são associados à tecnologia em comum, magia experimental, soluções criativas e até perigosas. Na sua mesa RPG, se você colocar as cidades gnomas são maravilhosas, porque eles podem ser polos de invenções para o mundo que você está criando. Acidentes mágicos que aconteçam no mundo de um modo geral podem ser associados aos gnomos também. NPCs podem esperar genialidade ou mesmo caos vindo dos gnomos. Quando o grupo de jogadores eles estão andando e chegam numa cidade, o gnomo ele não pode nem estar prestando atenção, ele pode estar lendo o livro, pode estar inventando alguma coisinha ali na mão rapidamente. E eles descobrem que houve um acidente arcano. Os guardas chegam pro gnomo com as lanças apontadas assim, já falam: esse experimento foi seu, não foi? Injustamente, porque foi injusto, porque ninguém sabe dele, a reputação precede o gnomo. Os gnomos eles atraem expectativa de genialidade e caos. Os gnomos mudam a dinâmica cultural para algo mais estável. O Aasimar, ele não entra numa sala, ele é percebido. O Aasimar, ele nasce da relação de um povo mortal com um ser celestial, seja ele qual for. O mundo reage a esse Aasimar com reverência, medo religioso, expectativa moral absurda. Eles têm que ser bons 100% do tempo. Quando eles chegam na cidade, quando eles entram numa taverna, eles podem ser vistos como um sinal divino, escolhidos, proféticos. Os Aasimar chegaram, meu Deus, tá tudo certo, tá tudo caminhando bem. Ferramentas políticas da igreja ou de uma determinada divindade. Em campanha, líderes religiosos podem tentar controlar os Aasimars
NPCs, de um modo geral, podem esperar milagres vindos desse povo. Falhas morais que eles tenham podem gerar decepção extrema. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores ele chega numa cidade, a cidade está devastada, porque uma praga tomou conta da cidade. O líder da cidade se aproxima lentamente do Azimri e fala assim: por favor, ajude o nosso povo, senão todos eles irão morrer. Se o Azimar falhar, ou mesmo se recusar, a decepção é profunda, quase uma heresia. Azimars, então, de um modo geral, eles vivem sobre uma expectativa constante e carregam um peso simbólico enorme. Tieflings, por outro lado, quase nunca passam despercebidos. Tieflings nascem da relação de um povo mortal com um demônio, com um diabo, ou alguém mais maligno de um modo geral. Chifres, olhos amarelos, a pele avermelhada, um rabo, pequenas asas, são o que demonstram o Tiefling ser algo não natural, vamos chamar assim. O mundo reage com suspeita, medo e um fascínio ambíguo. Olha um Tiefling, que legal! Ou, olha um Tiefling, meu Deus. Mesmo inocentes, eles podem ser associados a cultos, monitorados por autoridades religiosas, rejeitados socialmente. Bom, um Tiefling... Narrativamente, os Tieflings eles são perfeitos para histórias de redenção, revolta e autoafirmação. Novamente, o grupo de jogadores eles chegam na cidade e eles avançam até a praça central. Lá no centro da cidade eles notam um pregador. Ele tá lá do outro lado da praça, ele tá gritando coisas incoerentes ou ele está simplesmente fazendo um discurso sobre a religião dele. Ele nota o Tiefling do outro lado da praça, ele muda o discurso dele para: a corrupção infernal está entre nós devemos limpar tudo, ninguém pode sobreviver a isso. Muda completamente, a tensão é palpável, os olhos se voltam para o Tiefling, mesmo que existam outros Tieflings dentro do povo. Os Tieflings eles enfrentam julgamento antes de qualquer ação, só por eles estarem na cidade eles já podem ser acusados de muitas e muitas coisas. Os meio-elfos então eles vivem na tensão constante. Humanos podem ver os meio-elfos como diferentes demais, enquanto os elfos podem vê-los como humanos demais. Se o meio-elfo ele cresce numa sociedade mais humana, eles vão ver que o meio-elfo vai chegar a uma determinada idade e ele vai continuar o mesmo que os anos vão se passando. Por mais que a ancestralidade humana dele esteja ali no corpo dele, ele vai demorar um pouquinho mais a envelhecer. Enquanto se ele for criado pelos elfos, ele vai crescer um pouco diferente. Ele vai atingir a adolescência de um modo muito mais rápido que os outros elfos da mesma idade. Então lá, os elfos têm 15 anos de idade, são basicamente crianças. Enquanto o meio-elfo com 15 anos de idade é praticamente um homem, ou uma mulher, dependendo do personagem. O mundo reage aos meio-elfos como uma aceitação parcial, uma expectativa diplomática, curiosidade cultural. Na sua campanha ele pode agir como pontes culturais entre humanos e elfos. Podem ser cobrados a escolher lados, podem nunca se sentir plenamente pertencentes a qualquer povo, ou mesmo a um lugar, ou mesmo ao grupo de aventureiros. Um exemplo aqui, quando um conflito entre humanos e elfos explode, e eles estão ali, não sei o que, 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 todo mundo olha pro meio elfo. Alguém dentro dos humanos fala assim: você entende os dois lados! Isso gera uma expectativa cultural constante. O meio-elfo ele deve agir como um diplomata entre os dois povos. Isso não está inteiramente errado nem inteiramente certo. Meio-orcs, por outro lado, carregam um estigma ampliado. Humanos vão reagir ao meio-orc com desdém constante, sempre se referindo a ele com nomes não legais, se você me entende. Por outro lado, se o meio-orc ele crescer em meio aos orcs, ele vai ser constantemente rejeitado por aquele povo. O mundo reage aos meio-orcs com cautela extrema, teste constante de caráter, expectativa de violência. Os meio-orcs eles precisam provar intenção o tempo todo. Em jogo, então, os guardas eles vão olhar demais para aquele meio-orc, para aquele grupo ao qual o meio-orc está pertencente. Os NPCs eles podem evitar um confronto verbal com ele, ou mesmo um pouco mais bruto. Porém, isso te traz um ouro narrativo para a campanha, porque os meio-orcs eles podem ser associados a superação, autocontrole e ruptura de preconceitos. Um exemplo é que o grupo de jogadores chega na cidade. Lá, os guardas da cidade, já com as lanças em mão, ou um grupo um pouco maior de guardas na entrada, pedem apenas para que o meio-orc entregue as suas armas. Ele não faz esse pedido para os demais, apenas para o meio-orc. Assim, ele quer ver se o meio-orc ele vai perder o controle ou não. Se ele mantém a calma, respira, entrega as suas armas, isso é um impacto narrativo muito forte. Quando o mundo reage às raças de maneira coerente e de maneira diversa, esse cenário que você está mestrando ganha peso político, social e emocional. Escolher a raça do seu jogador deixa de ser apenas uma decisão mecânica e se torna uma decisão narrativa. A pergunta deixa de ser apenas qual é o melhor bônus que eu posso ter para o meu personagem guerreiro aqui, e passa a ser o que significa ser essa raça dentro desse mundo de RPG. E agora eu quero saber de vocês, vocês já fizeram com que as raças do mundo do RPG que você está mestrando tivessem um tratamento um pouco diferente? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que eu espero que eu esteja com vocês. Até mais.